O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Esse elogio está nos lábios do próprio Salvador, Jesus. Por que Jesus elogia João Batista? Porque João Batista será o profeta que, como os demais, irá pregar a vinda do Messias, e ele será o único profeta a contemplar aquilo que ele havia prometido. De modo, então, que na figura de João Batista está a linha, diríamos, divisora da profecia da primeira aliança e da profecia da segunda aliança. E também, em virtude deste elogio de Cristo a João Batista, a igreja trará para si, juntamente com Nossa Senhora, a celebração da morte e da vida. No geral, dos santos e santas da igreja, nós só celebramos o dia em que morreu, porque no dia em que o santo ou santa morreram, acontece a verdadeira vida. É, de fato, o momento no qual há uma ruptura com o limite da vida biológica e a contemplação da plenitude daquilo que se iniciou no batismo, que é a vida eterna. Mas, além de Cristo, que celebramos seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição, Maria e João Batista são os únicos que celebramos o dia do seu nascimento e o dia de sua morte. Nossa Senhora, o seu nascimento é celebrado a 8 de setembro, a chamada Natividade de Nossa Senhora. A sua morte, ou
como delicadamente dizem os católicos do Oriente, a sua dormição se dá a 15 de agosto, quando celebramos o dogma da Assunção. Acontece a dormição e aí acontece a Assunção de Maria aos céus. Na figura de João Batista, nós temos o seu martírio, no dia da sua morte, que se dá a 24 de junho, uma festa tão, diríamos, tão popular e tão, com a expansão tão bonita em toda a igreja, São João Batista, e dia 29 de agosto celebramos então, 24 de junho, o seu nascimento. Daí vem a tradição, a tradicional fogueira, né? Que era um modo de comunicar o nascimento de uma criança para aquela região. E 29 de agosto, a sua morte, o seu martírio. Isso porque a vida, o nascimento e a morte de Maria e de João Batista estão intrinsecamente ligados à vida, à morte e à ressurreição do Senhor. Daí que olhar para João Batista é olhar para o precursor, aquele que, vindo antes, prepara os caminhos do Senhor e, sobretudo, no campo da verdade. E aí, interessante que a verdade provoca duas posturas. A postura de Herodíades e a postura de Herodes. A postura de Herodíades é a raiva. Ela tem tanta raiva por conta da verdade que João Batista não só prega como vive, que ela inclusive seduz, por assim dizer, a sua filha, que muito provavelmente era adolescente, e por meio da filha faz com que João Batista seja morto, recebendo ela a cabeça do profeta numa bandeja. E há a postura de Herodes, que gostava de João, porém tinha medo, mas gostava porque sabia que João era justo e santo. Esse temor era o temor respeitoso, que embora ele, Herodes, não praticasse o que a verdade exigia, mas pelo menos respeitava o fruto da verdade. E certamente, se João Batista continuasse vivo, iria transformá-lo num homem melhor. Mas, como vimos o texto, veio a morrer João, e ele fez isto contrariado, triste, mas não podia voltar atrás. A expressão, né? A palavra de rei não volta atrás. Mas uma outra coisa muito importante e que serve para nós em todo o tempo, é que nós não podemos tomar decisões quando tristes ou quando muito alegres. É preciso o equilíbrio. É preciso o equilíbrio na vida para discernirmos, para refletirmos, para de fato compreendermos qual a vontade de Deus. Quando tomamos decisões nos extremos, nós estamos fugindo do Espírito de Deus, que é equilíbrio, e estamos confiando em nossos sentidos, que nos levam ou uma alegria esfuziante, que nos toma a razão, ou nos leva a uma tristeza deprimente, que também nos rouba a razão. Daí, queridos irmãos e irmãs, o convite para que na fé de Deus nós busquemos dia a dia, até o último instante da nossa existência, o equilíbrio em nossa vida. É difícil? É, mas é gratificante chegar ao término da sua carreira e perceber que você colaborou com Deus para que se tornasse uma pessoa equilibrada. E assim, nós temos os ritos religiosos que nos ajudam, porque sem rotina, sem cotidianidade, sem perseverança, sem ritualidade, nós nos perderíamos nas vontades individuais. Daí que é preciso a leitura da palavra de Deus, a meditação. Precisamos dos ritos de piedade para que nós cresçamos
e nos tornemos pessoas melhores. Como Maria, como João, possamos nós nos tornar colaboradores da obra do Senhor e assim sermos lembrados como homens e mulheres que colaboraram com o Senhor no crescimento e na transformação de cada ser humano.